Sejam todos bem-vindos a este segmento de perguntas e respostas. Caro telespectador, você que me assiste por meio da televisão, por meio do YouTube ou por meio do Facebook ou de qualquer plataforma, e aqueles que estão cá fisicamente, sejam bem-vindos a esta sessão, a este seminário de perguntas e respostas, onde o Espírito de Deus vai estar a ministrar para nós revelações, informações para a nossa edificação espiritual. Para você que me assiste, a distância não é barreira. Deus é Espírito. E você pode conectar-se a este ambiente, abrir seu coração para Deus e saudar a fé dos irmãos todos que vieram cá hoje. Nesta sessão, o Espírito Santo, Ele vai falar consigo. Ele vai falar com o seu coração por meio da palavra de Deus. E você será curado, será liberto, será abençoado e será fortalecido por meio da palavra que você vai receber. Quando nós lemos no livro de Salmos 107, versículo 20, a Bíblia diz: e Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Ele enviou a sua palavra. Então Deus sempre envia a sua palavra. Naquela palavra de Deus está todo o poder suficiente para curar, para libertar e para abençoar. The Bible says in the book of Psalms 107 verse 20, and He sent His word and He healed them and He delivered them from their destruction. He delivered them. How? How did He do it? The Bible says, and He healed them and He delivered them. So the outcome was that they were delivered and they were healed. How? He sent His word. E Ele enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Como é que Ele os sarou? Como é que eles foram curados? Porque nós lemos no Salmo 107, versículo 20, que eles foram curados e libertos. Deus enviou a sua palavra. Aquilo que a palavra de Deus não pode fazer, o Espírito Santo não pode fazer. Porque Deus trabalha por meio da sua palavra e do seu Espírito. Aleluia. Então, o ministério do Espírito Santo é o ministério da palavra também. Se alguém lhe ofendeu, se no coração uma mágoa, perdoe e abra o seu coração para aprender. Sai daqui para casa hoje enquanto pegou algo no seu coração. Então, esta é uma sessão muito especial em que nós vamos aprender a palavra de Deus. Aleluia. Então, ora pelo seu coração agora. Ora, peça a Deus, abre o meu coração para comer a tua palavra. Ora, ora, ora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos aqui questões que foram colocadas por vários irmãos. Essas questões variam desde
questões ligadas à palavra de Deus, questões de compreensão das Escrituras, algumas ambiguidades que as pessoas acham que existem, que não existem na Bíblia, na prática. Então, vamos responder hoje. E também questões ligadas a casamento, a família, vão ser aqui respondidas. Questões ligadas a negócio, empreendedorismo, trabalho, emprego, também vão ser respondidas. E questões ligadas à saúde espiritual, mental e física também serão respondidas. Logo, são questões transversais. Então, cada um dos irmãos que não conseguiu escrever sua questão, é possível que as respostas que vamos aqui dar tragam luz para as suas questões, porque nós vamos tocar em muitos assuntos, em muitos temas e subtemas. Então, creio que o Espírito Santo vai responder as dúvidas que você tem no seu coração sobre a palavra de Deus, a partir da palavra de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, nós temos que compreender uma coisa. Nós temos que compreender que a palavra de Deus é a autoridade máxima e suprema para nós. The Word of God is the highest authority for us. Esta deve ser a nossa base, deve ser a esteira na qual nós vamos tratar hoje. The Word of God is the ground for our lives, para as nossas vidas. E esta Bíblia tem todas as respostas a todas as questões que existem e que poderão existir no futuro. The Bible has got answers for all questions. All of them. Aleluia. Um dia veio-me um casal e pediu um aconselhamento. Eu disse a eles: vocês aceitam a autoridade da Bíblia Sagrada nas vossas vidas? Disseram: sim, aceitamos. Aceitam a autoridade do Espírito Santo sobre as vossas vidas? Sim, aceitamos. Então agora já podemos ir à palavra. Então temos que concordar com a palavra de Deus para podermos ter a direção da palavra de Deus. Porque eu não vou trazer respostas da minha cabeça. São todas dadas pelo Espírito Santo, a partir da palavra de Deus. Este é o Logos, que é a palavra escrita. Mas depois tem o Reima, que é a palavra revelada. Aquela que vem para si, aquela para hoje, para agora. Aleluia. Então, quem está pronto para fazer o que a palavra de Deus diz? Glória a Deus. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Já imaginou? A única coisa permanente e eterna é a palavra de Deus. A sua situação não é tão permanente assim. A palavra de Deus é que é permanente. The word of God is eternal, is permanent. Você pode confiar na palavra de Deus. Aleluia. Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, divide o mar. Ele ouviu, ele creu, ele obedeceu. E o mar vermelho abriu-se. Deus sempre coopera com pessoas que agem na sua palavra. Pedro estava a pescar, a noite inteira não apanhou nem sequer um peixe. Jesus aparece de manhã e diz a Pedro: lança as redes no alto mar. Primeiro ele disse: dá-me o teu barco. Jesus subiu no barco de Pedro e pregou para a multidão. Depois disse: lança as redes no alto mar. E Pedro lançou as redes no alto mar. E de repente veio muito peixe. Onde é que estava o peixe esse tempo todo? Porque Pedro não apanhou o peixe a noite inteira toda. O peixe veio quando Pedro ouviu, creu
e agiu sobre a palavra de Deus. Ouvir, crer e agir. Não, hoje você vai ouvir e depois você vai ter que crer. Depois vai agir. Aleluia. O Espírito Santo estará pronto para materializar a palavra, curando, abençoando, libertando, salvando, quando você agir sobre a palavra. Então, a palavra de Deus não vai funcionar na sua vida, ela não vai produzir resultados se você não agir sobre ela. É como uma semente. Se não lançá-la à terra, ela não vai produzir resultados. Você tem que ouvir, crer e fazer o que ela diz. Então, ao sair daqui para casa, você tem que estar pronto para olhar para si mesmo. O maior nível de fé é quando você se vê a si mesmo e diz de si mesmo o que Deus diz na sua palavra sobre si. Logo, você terá que ignorar tudo o que as pessoas disseram acerca de si, e concordar com o que Deus diz, porque a definição de Deus sobre a tua vida e das tuas circunstâncias é que é real. É que é real. Aleluia. Então, Deus vos abençoe. Nós temos aqui questões dos nacionais, e depois temos questões também dos internacionais. Aí eu vou começar com os internacionais, porque são poucas questões que eles colocaram, e depois vou entrar nas questões dos irmãos nacionais. Aleluia. Amém? Então, estes são os nossos visitantes internacionais. Temos aqui o primeiro visitante, que é o irmão Eliseu Afonso, que vem dos Estados Unidos da América. O que se pode esperar para além desta vida que vivemos hoje? Uau! O que se pode esperar para além desta vida que vivemos hoje? O que se pode esperar? A primeira coisa que é preciso compreender é: o homem é espírito. Quando vocês lêem o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Ele diz: o mesmo Deus de paz vos guarde, tendo os vossos espíritos, tendo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então aí ele nos dá a entender que o homem é espírito, tendo o vosso espírito. Em primeiro lugar vem o que é o espírito. Então o homem é espírito, só que ele vive no corpo físico e ele tem alma. A alma é a parte do seu intelecto, a parte da sua mente, que tem volição, vontade, é sua alma. Mas você e eu somos espíritos. O espírito vive neste corpo. Podemos dizer também que o homem é uma trindade: espírito, alma e corpo. Quando Deus disse a Adão, no meio do jardim há duas árvores: a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, somente morrerás. Deus estava a prevenir Adão de uma certa morte. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Não, se nós pegamos o conceito de morte na nossa imaginação e compreensão conceptual contemporânea, vamos pensar que Deus mentiu para Adão. Mas se nós compreendermos na perspectiva espiritual, vamos compreender que Deus não mentiu para Adão, porque ele disse: no dia em que tu comeres, certamente morrerás. E Adão
comeu da fruta. A serpente enganou a Eva, ela comeu também, deu ao marido. Quando Adão comeu da fruta, ele não caiu morto, nem foi enterrado, nem sepultado. Ele continuou vivo. Ok, isso continuou vivo. Mas Deus disse que ele iria morrer no dia em que ele começa. Como é que o homem continua vivo? E Adão viveu mais 930 anos depois do dia que comeu da fruta. Viveu mais de 900. A morte nele só teve poder depois de 930 anos. Quer dizer, a morte se manifestou fisicamente após 930 anos. Mas Deus disse: no dia em que tu comeres, morrerás. Por que ele não morreu naquele dia que comeu da fruta? Por que não morreu? Simples. Na verdade, ele morreu. Só que a morte que ele teve não é a morte que nós estamos sempre habituados a assistir. Ele morreu espiritualmente. Lembre-se que no Gênesis 2, versículos 7, 8 e 9, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, nos seus narizes, recebeu fogo de vida, tornou-se alma vivente. Ele vivia sempre ligado ao Espírito Santo. Quando Deus soprou nele, o Espírito de vida entrou em Adão. O mesmo Espírito que Deus tem, que é o Espírito Santo. E aquele Espírito Santo trazia paz, alegria, saúde, vida. Quer dizer, aquilo que Deus tinha no céu, os atributos, ou seja, o caráter justo, santo, amoroso de Deus, também estava no homem por meio do Espírito Santo. Mas quando Adão pecou, o Espírito Santo se retirou do homem. Houve separação entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Aquela separação entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus é o que se chama morte espiritual. Adão, o Espírito Santo separaram-se. O Espírito Santo voltou para Deus e Adão tornou-se um ser humano simples, agora vulnerável aos demônios, vulnerável às doenças, vulnerável ao diabo. Já não tinha mais aquela proteção de Deus, não tinha mais aquela presença de Deus na sua vida. Ele perdeu a presença de Deus na sua vida. Logo, ele perdeu a natureza, a imagem de Deus. Deus disse, lembra no Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem quer dizer caráter. Então, quando Adão pecou, ele perdeu o caráter de Deus. Tornou-se corrupto, tornou-se mau, tornou-se rebelde, tornou-se avarento. O que nós experimentamos hoje, o que o mundo vive hoje, o ódio, a inveja, são resultados do caráter do homem que foi corrompido pelo pecado. Porque Deus já não estava mais lá no homem. Ele continuou vivo como ser humano, mas não mais vivo como ser divino. Então, espiritualmente, ele ficou morto. Então, todos aqueles que vivem agora, que não têm comunhão com Jesus, eles estão mortos espiritualmente. Embora eles andem, respirem, falem, eles vivem como os outros animais, mas eles estão mortos. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus. E a separação entre o Espírito de Deus, o Espírito do homem, chama-se morte espiritual. A morte espiritual possibilitou o surgimento de um outro tipo de morte, que é a morte física. Uma vez que o Espírito do homem já não tem mais contato com o Espírito de Deus, que era a fonte da sua vida, o Espírito do homem tornou-se inóspito no corpo humano. Essa é a razão porque o Espírito do homem também se retira do corpo por algum tempo. Pode ser por meio de um acidente, por meio de uma doença, ou por fatores simples, normais, naturais, ou por meio de demônios de feitiçaria. O espírito sai e o corpo fica sem vida. Se você tirar uma foto a um corpo sem vida e mostrar às crianças, o que vão pensar?
Oh, esse fulano, esse tio está a dormir. Essa tia está a dormir. Mas a pessoa não está a dormir. E depois vão dizer, os juristas vão dizer, os mais velhos vão dizer assim, tal fulano já não está. Mas o corpo está lá. Por que não está? Porque a pessoa, que é o espírito, saiu do corpo. Só ficou o corpo sem a pessoa. Se diz que encontramos corpos sem vida. Por que sem vida? Porque o espírito saiu do corpo. Agora, aí temos duas mortes. A morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, e a morte física, que é a separação do espírito do homem do seu próprio corpo. Porque Deus deu o corpo físico ao homem para viver aqui na terra. Sem corpo físico, o homem é ilegal na terra. Daí quando o bebê nasce, Deus dá espírito. Quando o espírito sai do corpo, o bebê morre. Estão a pegar agora? Agora, o que se espera depois desta vida? O que se espera é que o espírito do homem, ele é eterno. O espírito do homem é eterno. Vou pedir à pastora para procurar por mim Hebreus 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. O espírito do homem é eterno. Ele não é matéria que morre e desaparece e apodrece. O corpo não é eterno, mas o espírito é eterno. Esse espírito do homem tem dois destinos finais. A nova Jerusalém celestial que há de descer do céu, segundo Apocalipse 21, ou o lago de fogo, segundo Apocalipse 20, do versículo 11 até 15. Não, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor Salvador, essa pessoa é salva, recebe o Espírito Santo, é regenerado no seu homem interior. Ele passa da morte para a vida. Aquilo que vocês ouvem que um cristão morreu, o cristão não morre. A Bíblia diz que ele dorme. O espírito dele é levado diretamente para o céu. Agora eu falo convosco, Moisés, Arão, Josué, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o profeta Eliseu, Elias, estão nos céus agora. Estão lá no céu agora. Eles conseguem nos ver agora. Eles estão a nos ver agora. Eles sabem que nós estamos aqui hoje. Estão a assistir a este encontro hoje. Eles estão a ver. E quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, eles virão com Jesus. É por isso que no Atos capítulo 7, do versículo 55 para baixo, nós lemos o que Estevão disse. Eu vejo os céus abertos e a glória de Deus, e Jesus em pé, à destra da majestade. Ele disse, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Jesus, sabemos que ele está sentado com o Pai, à destra do Pai. Mas cada vez que um cristão morre, Jesus se levanta para receber o seu espírito. É o que ele fez com o espírito de Estevão. Agora, quando alguém morre sem estar salvo, quando alguém morre sem ter aceito Jesus como Senhor Salvador, o que se espera dessa pessoa é que primeiro vai para o inferno. O inferno não é eterno. O inferno é um lugar de castigo temporário para aqueles que morreram sem Jesus. Então, quando alguém morre sem Jesus, o seu espírito vai para o inferno. O corpo fica no cemitério, mas o espírito vai para o inferno. Ele é atormentado com fogo. Quando Cristo voltar, todos os que morreram vão ressuscitar. E haverá o julgamento de Apocalipse 20, versículo 15, que se chama o julgamento do trono branco. Nesse julgamento, nós, cristãos, não estaremos lá. Essa é para os pagãos. Nós não estaremos lá. Nós estaremos com Jesus para julgarmos o mundo. Nós julgaremos até anjos. Nós que estamos salvos. E naquele trono branco, Jesus estará lá sentado para julgar o mundo inteiro. E os que moraram no cemitério, o cemitério vai entregar os seus mortos.
Os que morreram no mar e nunca foram encontrados, nunca foram achados, o mar vai entregá-los a Jesus. Os que foram atropelados nas estradas por carros e nunca foram recolecionados porque foram completamente destruídos, os seus corpos. As estradas vão entregá-los a Jesus para serem julgados. Inclusive o inferno vai entregar os mortos que estão lá no inferno. E vão se abrir muitos livros. E haverá 2 grupos de livros. O primeiro grupo é chamado Livro das Obras. Cada coisa que você faz aqui na terra, há anjos que tomam nota do que você faz, do que você fala. Quer em oculto, quer em público. E lá vão se abrir muitos livros que tem a ver com tudo que você fez desde que você veio a este mundo. Tudo. Tudo que você fez. Mesmo aquilo que você fez ontem à noite e ninguém viu. Advira. Tudo. Parecerá um filme a sua vida. Tudo que você fez. Para que a pessoa não se excuse, não diga, não, Deus mentiu para mim. E por fim vai saber um outro livro, chamado o Livro da Vida. A Bíblia diz, quem não for achado no livro da vida, o seu nome, aliás, essa pessoa será lançada no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E de lá nunca mais vai sair, porque lá estará Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, os demônios, os falsos profetas, e serão castigados com fogo de enxofre de dia e de noite, eternamente. É por isso que no livro de Hebreus 9:27 é o que diz. Assim diz a palavra. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Continua. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aos que esperam para a salvação. Não, haverá salvação para aqueles que estão em Cristo. Como disse Daniel, uns vão recitar, uns para a vergonha eterna, desprezo eterno, uns para a luz eterna. Aqui diz, importa que os homens moram uma vez. Qual é essa morte? A morte física. Depois disso, virá o juízo. Então, aqueles que moram sem Jesus serão julgados e lançados no lago de fogo. Mas aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, os seus nomes estarão escritos no livro da vida. O livro da vida é um livro onde estão registradas todas as pessoas que nasceram neste mundo. Quando a pessoa tem uma oportunidade de aceitar a Jesus como Senhor Salvador e a pessoa nega a salvação, Deus risca o nome dessa pessoa do livro da vida. E a coisa mais perigosa é o seu nome não ser achado lá, porque não há mais outra alternativa. E Deus vai chamar Honório Gabriel Cutano. Oh Senhor, obrigado pela salvação. Aleluia. E o meu nome está lá agora. Vai chamar Jennifer Cutano. Oh Senhor. E vai chamar, como se chama o irmão? Eliseu Afonso. Eliseu Afonso. Oh Senhor, estou aqui. Aleluia. Esta é a razão porque temos que aceitar Jesus. Porque se Deus terá que julgar tudo que nós fizemos. Lembra que disse, lê 2 Coríntios 5, versículo 10, o que diz? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos teremos que comparecer
perante o tribunal de Cristo. Ante o tribunal de Cristo. Para cada um seja julgado segundo aquilo que ele fez quando estava no corpo. Então, agora, onde que você está agora? Está onde agora? No corpo. Onde que você está agora? No corpo. Quando o espírito sai do corpo, para onde vai esse espírito? Ou para o céu, ou para o inferno, agora. Há pessoas no inferno, agora. Inferno não é aquilo que se diz, não, quando alguém está a sofrer, aqui na terra é um inferno, não. Aquilo é consequência do pecado. Mas tem mais grave do que isso. Está longe de Deus. Aleluia. Então, o sangue de Cristo nos purifica. Quando nós nos rendemos a Jesus como Senhor Salvador, o sangue dele nos lava. E no nosso ficheiro já não vai aparecer nenhum pecado lá. Você pode dizer, meu apóstolo, antes de eu ser salvo, eu fiz muitas coisas. Será que vão aparecer naquele dia? Certamente que não, se você já está salvo, porque você já foi apagado. Aliás, os seus pecados foram apagados. Você foi lavado, purificado pelo sangue de Cristo. Agora o que vai aparecer é a justiça de Cristo no teu lugar. A vida dele que substitui a tua vida. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de quem? De Deus. De Deus. Agora somos justos perante Deus. Por quê? Por causa de Cristo. É por isso que ninguém pode ser salvo por si mesmo. Ninguém pode dizer, eu sou tão bom demais. Não. Somente por meio de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação somente está em Jesus. Aleluia. Então, já expliquei o que vai acontecer depois desta vida. Tem outra vida, não esta. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, glória a Deus. A seguir, Continuando, temos a pastora Thelma Aparecida da Silva. Ela vem de Canadá. ok. Por que Paulo de Tarso foi transformado em Paulo e hoje em dia as pessoas que estão na igreja não são transformadas? Uau. Aleluia, Jesus. Que questão. Ela está a perguntar por quê? O que a pastora acha? Eu tenho por fonte o que o apóstolo tem ensinado, porque as pessoas não abrem o seu coração para receber a palavra com fé e com mansidão e pôr em prática. E pôr em prática. Um aplauso para essa resposta. Sim, a resposta está clara, porque a pergunta é simples. Se Deus converteu Saul de Tarso para Paulo, apóstolo, por que as pessoas não se convertem agora na igreja? Ele mencionou na igreja. Por que não são transformadas? A resposta é essa. Porque elas não abriram os seus corações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque a transformação da pessoa ocorre no coração. Saul estava a caminho de Damasco para prender mais cristãos metidos na cadeia. No Atos capítulo 9. Quando de repente uma luz veio e ofuscou-lhe os olhos. E a voz saiu de lá e disse: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti pisar espinhos. Agora vai para Damasco ao encontro de um homem chamado Ananias. Ele te dirá o que terás que fazer, porque tu serás um vaso de honra nas minhas mãos. E te mostrarei o quanto sofrerás por mim perante os gentios. Amém. Ele ficou cego durante 3 dias. E jejuou 3 dias. Depois disso, Ananias veio e orou por ele. Disse: irmão Saul, Deus me enviou para que você veja. Os olhos dele se abriram. E o homem que outrora era perseguidor ávido da igreja, que destruía, matava,
até prendia cristãos. Ele era zeloso pela lei de Moisés. Era um fariseu do mais elevado nível. Porque ele achava que os cristãos tivessem a pôr em causa a ordem do dia, a religião judaica, as leis de Moisés. Ele foi convertido para pregar o evangelho. Aquilo que ele tanto perseguia para destruir, ele começou a defender. Porque Deus abriu o coração dele. Porque ele aceitou Jesus. Então, as pessoas não são transformadas porque Deus, primeiro porque Deus, Ele deu ao homem livre-arbítrio. Deus não nos obriga. Lembra que ele disse a Adão, no dia que tu comeres, certamente farás o quê? Morarás. Por que Deus não impediu ao Adão de comer da fruta? Teria sido fácil para ele. É que Deus não viola a nossa vontade. Essa é a primeira coisa. Deus deu ao homem livre-arbítrio para escolher, quer a vida, quer a morte. É por isso que, ponto número 2, é que a salvação é individual. No livro de Marcos, capítulo 16, vamos ler aí, pastora, versículo 16, o que diz? Assim diz a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Que tal se alguém não crer? Não será salvo. As pessoas não são transformadas porque elas não creem. Não, para aqueles que estão fora da igreja, que não estão salvos, eles não são transformados porque eles não creem. Por um lado, aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram a palavra de Deus, eles não são transformados porque eles não creem. Para os outros, não são transformados porque eles ainda não ouviram o evangelho. Ninguém pregou para eles ainda. Alguém tem que evangelizar aquelas pessoas, para que elas possam ouvir e crer. Como é que elas vão crer se não ouviram? Como é que vão ouvir se não há quem pregue? É por isso que nós temos que todos irmos evangelizar. Agora, para os que estão na igreja, dentro da igreja, os que fazem parte da igreja, se não são transformadas, a razão é aquela que ela avançou. Porque endureceram os seus corações e não põem em prática a palavra. Por exemplo, se alguém vem aos cultos todos os dias, aos serviços da igreja todos os dias, e ouve a palavra, mas não a pratica, Jesus disse, assemelhá-lo é ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram chuvas, correram rios, os ventos sopraram e caiu aquela casa. E foi grande a sua queda. Então, se vocês estão aqui todos, por exemplo, hoje, estão a ouvir a palavra de Deus e não a recebem com fé e com mansidão, qual é a consequência? É que não serão transformados. A palavra transforma aquela pessoa que a recebe com fé, crendo nela, sem questionar. Segundo, que a recebe com mansidão, como uma criança. Aceitar a palavra e pô-la em prática. Esta é a razão, pastora, porque muitos irmãos na igreja não se transformam. Por quê? Porque eles, quando vêm à igreja, só querem ser curados e abençoados, mas não querem pôr em prática a palavra. Aleluia. Jesus disse, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Como é que a pessoa vai ter paz se não sabe perdoar? Jesus disse, perdoai quando estiveres orando. Como é que vai prosperar se não sabe semear? Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Como é que vai viver com saúde se não confessa a palavra de saúde? Está a ver aqui, voltando para a mesma questão, endurecimento do coração. Qual é a solução para isso? Hebreus. Leia para mim capítulo 4, versículo 6. Assim diz a palavra. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele,
e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Não entraram, foram desobedientes. O povo de Israel entrou em Canaã, dos mais velhos de 20 anos para cima, porque foram desobedientes. E se ler os dois primeiros versículos, o versículo 1, o que diz? Do mesmo capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Amém. Está vendo aí? A nós foram pregadas as mesmas boas novas que foram pregadas a eles. A mesma mensagem que eu ouvi, que me transformou, que me salvou, os outros irmãos também ouviram, mas para eles a palavra da pregação não lhes serviu em nada. Por quê? Porque não a receberam com fé, não misturaram a palavra com fé, tinham corações fechados. É normal, hoje em dia, muitos que vêm à igreja só vêm porque têm problemas, não porque amam Deus. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a visão da igreja. É por isso que quando estão bem, não vêm à igreja. Só vêm quando tem problema no trabalho, no casamento, na família. E quando vem à igreja, quando nós ensinamos e pregamos, quando os pastores ensinam e pregam, os corações deles não estão abertos, porque eles estão a pensar: eu só quero emprego, eu só quero ser curado. Não está preocupado em remover a raiz do problema, que é o pecado. Está preocupado com embelezar o exterior e não ser transformado. Por isso eu costumo ensinar: a proliferação das igrejas na terra não é sinônimo da expansão do reino de Deus. O fato de haver na terra muitas igrejas em cada esquina não quer dizer necessariamente que o reino de Deus está a crescer. É a transformação de caráter, é a mudança do estilo de vida, é a conversão das pessoas. Que reflete a imagem de Cristo, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão. É o fruto do Espírito que prova que tal fulano está salvo. Isso é muito importante. É a transformação interior. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Não, o fato de haver muitas igrejas em cada esquina não quer dizer que todo mundo está salvo. É só ver o que as pessoas falam, como elas vivem. Você vai notar que não estão salvas, não foram transformadas. Aleluia. Então, a dureza do coração, quando as pessoas não abrem os seus corações, elas não são transformadas, porque Deus não obriga. O Espírito Santo transforma pessoas que creem. Por exemplo, agora deixa eu ensinar a vocês a mensagem. Enquanto eu ensino a palavra agora, os que estão a aceitar serão transformados pela mensagem. Aleluia. Vou fazer um mini diagnóstico. O que se passa no seu coração agora? Ou sempre que você vem à igreja? O objetivo de Deus não é nós estarmos na igreja, é nós sermos a igreja. Oh, meu emprego, por que Ele não me chama? Meu emprego, meu casamento. E não está preocupado com aprender a palavra. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é tempo de cada um dos irmãos examinar os motivos. Por que é que eu sigo a Jesus? Por quê? Por exemplo, neste seminário aqui, muitos poderão ter vindo não para aprender a palavra, mas porque o apóstolo tem que me curar e me libertar.
E como é que você vai manter a cura e a libertação se não aprendeu a palavra? Tem que ter sede e fome de sempre vir aos cultos. É quarta, é sábado, é domingo. Em casa, ter tempo para orar com a família. Estudar a palavra. É muito importante. Porque a palavra de Deus é como água. Ela vai limpar a sua mente e o seu coração. Jesus disse no João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. A palavra de Deus pode trazer aqueles pensamentos negativos, de suicídio, de ódio, de inveja. Ela pode programá-lo para sucesso. A palavra de Deus é poderosa. Davi disse no Salmos 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é na sua palavra, e nela medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sua folha não seca, dá fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará. Prosperará. Aleluia. A irmã Ângela de Jesus, ela vem de Canadá, e a sua questão é a seguinte: a irmã é parceira do ministério e vive na diáspora. Contudo, tem muitas dificuldades para mandar as suas contribuições para os gastos de envio via plataforma IBAN. Há alguma forma de canalizar em cash via banco as respectivas contribuições? Essa aí é mais técnica. Em primeiro lugar, quando a equipe da secretaria compilou essas questões e me deu essa questão, eu achei muito interessante, porque são poucas pessoas que fariam essa questão. Após estou doente, como é que posso ser curado? Seria a questão. Mas ela está a dizer: eu quero semear para o ministério, para a obra, só que há custos para enviar valores para a África. Qual é a forma mais fácil para eu fazer isso? São muitos custos. A pergunta dela é: como é que eu posso semear para a obra de Deus sem custos adicionais? Merece um aplauso essa questão. Porque é uma coisa que ela quer fazer para Deus, não é uma coisa que ela quer que Deus faça para ela. Então são questões raras. Então é simples. A irmã tem duas alternativas. A primeira é enviar via Western Union. É assim como fazem os irmãos internacionais. E quando sair daqui, vai passar junto da secretaria e vão lhe dar os dados pelos quais pode enviar via Western Union. Glória a Deus. Então a irmã passa para o WhatsApp da igreja ou para o e-mail institucional que nós usamos, e depois a equipe da tesouraria vai tramitar o levantamento desse valor. Amém. E a irmã vai receber uma notificação, uma mensagem ou um e-mail de que a igreja recebeu a sua contribuição. Amém. E a segunda é a secretaria vai fornecer para a irmã, no fim deste encontro, vamos fornecer os números de conta da igreja, o IBAN, o SWIFT, e a irmã pode fazer uma transferência interbancária a partir de lá para cá. Só que pela experiência que nós temos, a transferência interbancária tem tido mais custos do que o Western Union. É isso mesmo. Então a irmã pode usar o Western Union, que fica mais fácil. Amém. E Deus abençoe o seu coração. Só porque a irmã tem esse coração para semear na obra, tudo que você veio a pedir, a necessitar, dentro de 30 dias será dada. Aleluia. Eu recebo, Pai. Amém. Eu recebo. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém. Uau! A irmã é parceira do ministério. Glória a Deus. Mais um aplauso para ela. What's your question? Why it's happened to me this kind of things that I didn't do anything wrong. I'm be good to everyone.
why I experience this kind of things. It's really make my heart break. Oh, that's a good question. You see, the Bible says, your enemy, the devil, he walks around roaring like a lion, seeking whom to devour, whom to eat up. The devil is not seeking for a person to talk with, to dialogue with. He's not seeking for a person to befriend with. The devil is seeking for someone he can destroy. So his mission is to steal, to kill, and to destroy. That's the devil's mission. So it's not because you did something wrong. No. It's because the devil hates you. He hates the light. He hates everything that is good. So he attacks you not because you are wrong. No. But because he is your enemy. So your enemy is not your husband. It's the devil. So your question should be, how do I get over this? How do I overcome this? First, you must submit to God. The Bible says, submit to God. In the book of James chapter 4, verse 7, it says, submit to God and resist the devil, and he will flee from you. So now, you don't need to cry. You now need to resist the devil. You see that? So you must resist the devil. How do you do it? Because the one who is fighting you now is the devil. Don't cry, no sure. He says, resist the devil. Once you resist him in faith, under the power of the Holy Spirit, the devil will go. So now you're going to say, devil, in the name of Jesus, Devil, in the name of Jesus, get out of my life. Get out of my family. get out of my family. Leave my husband. Leave my husband. In the name of In Jesus. the name of Jesus, I receive I receive restoration restoration of my marriage. of my marriage, And I receive and I receive restoration restoration, of the love of my husband. the love of my husband. In the name of In Jesus. the name of Jesus, From today, from today, I will shine. I will shine, And my face and my face is beautiful. is beautiful, And my husband and my husband will look at me will look at me the way he should look at me. the way she look at me. And from today, And from today, I declare I declare in the name of Jesus in the name of Jesus, that I'm blessed. I'm a blessed. I have found favor I found favor in the eyes in the eyes of my husband. of my husband. In the name of In Jesus, the name of Jesus, I'm free. I pray In Jesus' name, in Jesus' name. I'm blessed. I'm blessed In Jesus' name, in Jesus' name. amen. Amen. It's done. Hallelujah. You are a wonderful woman. Bring her here. Come. Jesus Christ sets you free. Out of her. The mighty name of Jesus. Come out. You evil spirit of darkness. She's got a death spirit. Tem espírito de morte. O espírito de destruição. It's a demon of destruction. It wants to destroy her life.
Come out. In Jesus' name. You are free. Pick her up. How do you feel now? I feel good. You feel good. Yeah. You're blessed. Come and hug her. Hug her. She's free. I bless this family in the name of Jesus. I decree and declare restoration, peace and joy in Jesus' name. Thank you. Thank you. You are shining from today, Thank you, Apostle. and God is giving you peace. Go, you're free. Ainda temos mais questões internacionais? Mais uma questão da irmã Conceição Lino Baltazar. Ela vem de Portugal. E a questão é a seguinte: Pai, eu tinha dons de curar, mas do nada esses dons desapareceram. O que terá acontecido? Pai, eu tinha dons de curar, mas os dons desapareceram. O que terá acontecido? Esta é a sua questão? Sim, sim. Ah, ok. Em primeiro lugar, vamos compreender quem deu esses dons. Porque quando nós compreendemos, quando conhecemos quem deu os dons, vai ser fácil compreendermos como mantê-los e se podemos perdê-los ou não, e o que fazer. Ok? Now, peço que leia a pastora Romanos 11, versículo 29. Romanos 11, 29. A irmã tinha dons de curar, de repente desapareceram. O que terá acontecido? Assim diz a palavra. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, aqui está a dizer, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ok? O que isso quer dizer? Quando lê na Bíblia ampliada, diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso quer dizer que quando Deus dá um dom, Ele nunca volta a levar. Nunca. Nunca. Ele nunca leva os dons. Aqui diz, porque os dons e a vocação de Deus, duas coisas, o dom e o chamado de Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Significa que Ele não vai voltar a cancelar, a anular ou a levar os dons que Ele deu. O que pode acontecer é que a pessoa que recebeu os dons ou o dom, primeiro pode corromper-se e o dom ficar corrompido. Segundo, a pessoa que recebeu o dom pode não saber como usar os dons e usá-los mal e perder o Espírito Santo. Terceiro, a pessoa que recebeu os dons, é possível que não saiba como manter os dons. O dom de Deus é como fogo. Quando a irmã acende o fogo, o que tem que fazer para o fogo continuar aceso? Tem que soprar. Sim. Quando o fogo acende, ele produz calor, ele produz luz, mas depois também produz o que é cinza. Cinza. Tem que soprar a cinza para ficar além. Se não soprar para a cinza sair, o que vai acontecer? Apaga. Vai se apagar. É por isso que Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ele disse: Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Está vendo? Paulo está dizendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 6. Diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti.
que recebeste pela imposição nas minhas mãos. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre a tua cabeça, tu recebeste dons. Só que esses dons agora não estão a funcionar, não estão ativos, não estão operacionais, não estão a manifestar-se. Então, Timóteo, desperte o dom, porque tu tens o dom, só que ele está dormente. Desperte o dom. I remind you, for this cause, I remind you to kindle the fire and the power of God which is in you. Now, Timóteo era como aquela irmã. Ele tinha recebido um dom, mas o dom não estava a funcionar. Então, Paulo não está a dizer que você perdeu o dom, está a dizer, não, tu tens o dom, só que o dom não está a funcionar. O dom está dormente, está a dormir. É tempo de despertar. Acorda esse dom, desperta esse dom, ativa esse dom, ativa esse dom, ativa esse dom. Ativa o dom, desperta o dom. Está em ti. Deus não levou, Deus não tirou, Deus não arrancou. Está no teu espírito, mas está escondido. Ativa o dom. Kindle that power. Hallelujah. Wow. Desperte o dom de Deus que há em ti. Desperte o dom de Deus que há em ti. Desperte o dom de Deus que há em ti. Aleluia. 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 Lei krashondara mantaya. Lei brashandaya kari.
Os irmãos já estão abençoados. Podem ir sentar. Vão sentar. Aleluia. Estão libertos e abençoados. Estão libertos e abençoados. Eu vos declaro libertos e abençoados. Eu vos declaro libertos e abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos tomar os assentos todos. Deus não lida com os nossos sentimentos. Nós não andamos por aquilo que nós sentimos. Nós andamos pela fé. E a fé é a resposta do espírito do homem à palavra de Deus. Então, o que tem que contar sempre é o que Deus diz, não o que eu sinto. Ou eu acho que Deus não está comigo hoje, porque eu não sinto hoje o Espírito Santo. Eu não sinto hoje a presença de Deus. Não é para sentir, é para crer. Ele disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é para sentir isso, é para crer nisso. É um facto, é uma realidade. Não é para sentir, é para crer que Ele está comigo. É para crer.